é a razão para ter quase sempre existido a educação? Daria para ter sido de outra forma? Eu não me refiro à educação como sinônimo de escolarização, mas educação no sentido amplo. Educação feita na família, educação feita no meio social, no mundo moral, religioso, no Estado, enfim, e também na escola. Mas o que é que está por trás desse raciocínio de que é necessário que exista educação? Ou já houve um tempo ou grupos sociais em que a educação não tivesse presente e que resultado isso trouxe, né? E a impressão que dá, talvez até meio natural na nossa mente, é de que a educação é um certo motor de transformação ou de desenvolvimento humano, talvez o melhor desses motores, de que a gente seja capaz de transformar o ser humano meio de fora para dentro, né? Existe algo ali fora que, colocado lá para dentro, vai transformá-lo num ser melhor do que ele é. Basicamente, a educação deveria existir para descoberta e para criação. Descoberta daquilo que já está, que já existe, e essa sim, meio de fora para dentro, mas também para criação, para aquilo que ainda não está lá, ou ainda não existe, e que vai ser criado por aquele sujeito da educação. Será que existe a tal realidade? Existe algo objetivo fora de mim para ser ensinado ou aprendido? Ou é no olhar que se forma aquilo que está fora da gente? Então, nesse sentido, se existe no olhar, eu formo a cada instante, não tem alguém que vai me dizer o jeito que eu olho. Posso educar o olhar, mas eu formo a realidade na medida que eu interajo com ela. Cada um vai ter para si uma outra forma de olhar para o mundo. Então, não há uma realidade, há um combinado entre todos, que a gente chama de realidade, para conviver melhor, nada mais do que isso. A descoberta daquilo que já existe, ou a criação daquilo que ainda não existe, que vai ser colocado no mundo, basicamente, no meu modo de ver, se dá em três grandes instâncias ou em três grandes âmbitos. O que é que eu quero descobrir, para que é que eu quero descobrir, ou o que é que eu gostaria de criar e para que eu gostaria de criar. Eu quero criar ou descobrir a mim mesmo, criar um eu, um self, né, uma identidade. Eu quero descobrir ou criar o outro e quero descobrir ou criar o mundo, aquilo que está à minha volta. Se isso acontecer de maneira, vamos dizer, satisfatória, num bom desenvolvimento, eu me constituiria como uma identidade, valorizaria a identidade do outro, descobriria a alteridade e conviveria num certo equilíbrio, numa certa harmonia com o mundo, com aquilo que está à minha volta, com o meio ambiente, com a natureza, com tudo aquilo que nós criamos dentro ou não da civilização. A impressão que dá é que a educação como um todo e a escola em particular se preocupou e se preocupa ainda até hoje
muito com a descoberta, mais até do que com a criação, e especialmente a descoberta do mundo. É quase como se a gente não tivesse grande preocupação ou não tivesse grande energia colocada, atenção, na descoberta de si mesmo, na descoberta da identidade e muito pouco na descoberta do outro. Eu não estou nem falando ainda do estágio da criação, mas na própria descoberta. Basta olhar para as grades curriculares das escolas, basicamente é uma sucessão de um conhecimento excessivamente enciclopédico que procura descobrir o que já existe no mundo. O foco da atenção é como se ele fosse distraído dela e tivesse voltado ao que acontece no mundo para além dela. Dificilmente essa educação escolar está relacionada às relações, às socio-relações, né? Ao mundo que está ali fora do outro. Quem é esse outro que me constitui como identidade? O que ele faz? O que é que na minha relação com o outro faz de mim quem eu sou e vice-versa? Essa excessiva preocupação acadêmica, vamos chamar assim, traz muito pouca inovação no mundo. Não há muita criação, porque se eu estou atrás da reprodução, da descoberta daquilo que estava só encoberto, se essa ideia arcaica de que há tal tábula rasa, né? O sujeito vem como se nada houvesse e eu vou colocar de fora para dentro nele aquilo que já existe no mundo, ele tem um papel muito pouco criador. Ele descobre coisas que já existiam lá. Mas qual é o papel dele? Ele é praticamente um espectador da vida dele. Ele é passivo, recebendo a descoberta que já foi feita por outros antes dele. Não dá a ele a chance de descobrir por si mesmo. Muito menos a chance dele criar aquilo que existe fora. Muito menos a chance de ser quem ele é. Tábula rasa. A expressão vem do latim, que é o fato, a hipótese, a conjectura de que uma criança nasce com uma lousa branca, uma tábula rasa, uma tábula sem nada. E nessa lousa se escreve a educação, ou se inscreve a educação. Então, nós nasceríamos, segundo essa visão, sem nada, sem nenhum conteúdo da consciência, sem nenhum conteúdo de valores, e a educação colocaria tudo. Com avanços das ciências humanas em geral, hoje a gente sabe, e isso não é tão novo, que a tábula rasa é uma afirmação absurda, né? A mente nasce cheia de conteúdos, ainda que esses conteúdos não possam ser referidos por nós como conteúdos de consciência, com palavras, conceitos. Um bebê, evidentemente, não sabe falar a respeito de si mesmo com a linguagem de um adulto. Isso seria uma insensatez. Mas isso não quer dizer que, tanto do ponto de vista de tendências, quanto do ponto de vista de dotes, quanto do ponto de vista de certos talentos muito particulares, e certamente também do ponto de vista de limitações muito particulares, as crianças, os humanos, e isso não acontece só com os humanos, acontece com a cadeia biológica toda, nascem com muitas características. Então essa discussão, que originalmente também é referida como nature ou nurture, sendo que nature é a natureza daquele indivíduo, aquilo que ele tem como vocação, dote, dom, talento natural, né? E o nurture como aquilo que a educação dá, aquilo que é dirigido, num certo sentido, é uma discussão que vem há muito tempo, mas vem se resolvendo. Qual seria a aposta atual? Que a tábula rasa não faz sentido, e a afirmação sobre isso é muito curiosa, quer dizer, acho que o resumo é, para que haja uma tábula rasa, é preciso haver uma tábula, né? E, portanto, a tábula em si já é uma forma de ser, né? E não dá para escrever lá qualquer coisa que outro decida. Certamente isso nos indica uma educação que precisa levar em conta a natureza própria de cada ser, de cada criança, para que você possa educá-lo.
Não é que todo mundo é uma lousa branca e você escreve em todo mundo aquilo que você bem entende. Não é não. Cada um é uma lousa repleta de condições muito particulares de nascimento e certamente algumas coisas entrarão melhor, mais construtivamente, e outras não. Uma criança quando vai para uma escola, eu quando fui para a escola, você quando foi para a escola, quer dizer, a gente vai com uma série de necessidades. Necessidades que são humanas. Afeto, amizade, carinho, necessidade de aprender para se realizar como pessoa, para colocar todo esse potencial humano, né, a serviço da própria vida, a serviço da vida individual e coletiva. E a gente vai encontrar isso? Vai, pode encontrar isso. Mas só que a gente também vai encontrar um ambiente, muitas vezes, que é hostil. A violência, a maldade, a destrutividade, também são fenômenos humanos, demasiadamente humanos. É nesse ambiente da escola que a gente vai se defrontar, né, com esse dilema. São os professores, são esses gestores da educação que, de alguma forma, vão dar uma forma a esse processo educativo. Qual é a forma que eles estão dando? Como eles estão moldando essas relações? Né? Como que a escola está assumindo esse papel de desenvolver um espaço de convivência? Eu acho que com muitas contradições. Talvez a gente precisasse realmente de um olhar mais atento, capaz de identificar quais são esses problemas. E eu não sei se a gente quer realmente identificar os problemas. Talvez a gente está mais preocupado, não é, com os resultados. Né? Quer dizer, a escola, qual que é o resultado que a escola é cobrada dos pais? Em geral, o resultado é a performance. Entrar na faculdade, é tirar uma boa nota no final do ano, é aprender aqueles conteúdos. Esse papel da escola de estimular o desenvolvimento, de estimular a convivência, a afetividade, as relações de amizade, de preparar a pessoa para a vida, no sentido amplo, em todas as suas dimensões, isso fica colocado num segundo plano. A produção da vida, a produção de sentido dessa criança fica em segundo plano. Existe uma representação de escola. Esse prédio, com essa estrutura, essa organização em salas de aula, uma lousa, as cadeiras, o professor na frente. Quer dizer, essa representação, ela foi introjetada e ela tende a se reproduzir. Dá medo questionar alguma coisa tão estabelecida. Também não vem nenhuma criação, nenhuma inovação, a repetição. Esse modelo, por melhor que ele tenha sido e tenha dado certo durante um período, não quer dizer que ele dará certo para sempre. Não quer dizer nem que ele esteja dando certo agora. Então há uma ilusão de que repetindo é mais fácil, eu garanto a vida do meu filho se eu repetir exatamente o mesmo modelo que eu vivenciei. É como se fosse mais seguro ou mais tranquilo eu não questionar. Por outro lado, não se traz nada de novo nisso. No medo e na ilusão. Cuidado, porque a ilusão de achar que isso ficando assim vai bem,
é perigosa. Não vai bem. E, ao mesmo tempo, compreendemos o medo de mexer, até porque envolve a escolha do que mexer. Então entra a história do modelo da sala de aula, da relação com o pai, da maneira como precisa ser atendida a lei, a questão do afeto na sala de aula, a dificuldade de formar professor, a grande questão de que o professor não está preparado para lidar com o mundo afetivo, ele prefere lidar com o mundo intelectual. Talvez a gente tivesse que repensar todas essas relações realmente para que a escola pudesse exercer de uma forma eficiente essa função de produção de convivência, de sociabilidade, de sentido. Talvez a gente realmente está nesse abismo, na beira de um certo precipício. Pode ser fundo, pode ser um pouco mais raso, e a gente não tem respostas. Talvez a gente tenha muito mais perguntas do que soluções e respostas para certas dificuldades que a gente está enfrentando, né? Existe em nós um mal-estar. Hoje mesmo abro o jornal e tem a notícia de que mais uma criança nos Estados Unidos entra armada na escola e mata outra criança. O que significa isso? É uma loucura? É uma insanidade apenas? Será que essa criança também não está pedindo ajuda? Não é uma forma dela dizer para a escola, para os amigos, para os professores e para a própria sociedade, olha, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser modificada. O que está acontecendo comigo? Qual canal que essa criança tem de expressão? Né? Numa sociedade que acaba estimulando a violência, talvez é a única maneira desse jovem de dizer o seu desconforto, o seu desespero, é o uso de uma arma de fogo. E qual que é a resposta que a gente tem? Claro, nós estamos inseguros, nós estamos com medo, é aumentar a segurança, é aumentar o controle. Talvez o grande desafio seja ouvir essa criança, ouvir o que ela acha da escola, o que ela precisa, o que está acontecendo com ela. Mas nossa capacidade de ouvir com atenção, com empatia, é pequena. A gente já está cheio, a gente está repleto, a gente talvez esteja cansado de ouvir. Essa abertura que a gente tanto fala para o outro exige uma sensibilidade. Talvez exige a gente descer do pedestal, assim, né? Ter um pouco mais de humildade para reconhecer que nós não sabemos, que talvez a gente não tenha as respostas, que essa resposta tem que ser construída de uma forma dialógica, não é? Agora, a escola também não ensina o diálogo. Eu nunca aprendi na escola o diálogo, não sei se você aprendeu, nunca tive essa matéria na escola, diálogo. Eu aprendi a obedecer, isso eu tenho certeza. E se eu não obedecesse, eu era punido. Se eu não tirasse boas notas, eu era reprovado. Eu perdia regalias, eu tinha que estudar nas minhas férias. Isso a gente aprende na escola. Talvez a gente precisasse realmente pensar em inventar novas escolas. Talvez não seja um único modelo que também vai dar conta dessa diversidade de necessidades. Talvez a gente tivesse que multiplicar as experiências em educação no sentido de dar conta, né, dessa multiplicidade de recursos, de tecnologias, de desejos, de necessidades. Mas não é isso que a gente está vendo. Na verdade, a gente acaba se submetendo a uma monocultura, né? A uma monocultura de escola, a um monomodelo, né? Fragmentado, né? Voltado a sustentar, né? Os interesses do capital, do mercado, né? De uma mão de obra especializada. E parece que todo mundo quer a mesma coisa,
todo mundo quer a mesma coisa e todo mundo está infeliz. Né? Ou pelo menos todo mundo tem um certo grau de mal-estar, que essa situação, que esse contexto, que as soluções que essa sociedade está propondo não respondem, não dão conta. Se a gente fala de uma nova escola ou se a gente fala de uma saúde que defenda a vida, de uma escola que vai defender a potência da vida, né? Nós estamos, talvez, falando de um salto, de um salto de consciência, de um salto na qualidade da convivência, de uma relação mais positiva e protagonista em relação aos conflitos. Nós estamos falando da celebração da diversidade. Eu não sei se a gente está preparado, sinceramente, se a gente quer isso. Às vezes a gente quer e às vezes a gente não quer. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Bom, para quem não sabia falar, o camarada vai ver. Podemos encerrar aqui.